10. Salmos capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústias? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele. Em grande altura e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas no esconderijo, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixe-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto, e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos humildes, porque blasfema o ímpio de Deus, dizendo no seu coração: tu não esquadrinharás. Tu viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até que nenhum encontres. O Senhor é Rei eterno, da sua terra perecerão gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortará os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Amém? Podeis tomar assento. Essa palavra que o salmista faz são as mesmas perguntas que nós fazemos hoje, após muitos anos. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Essa é a pergunta que vem à nossa mente ao nos depararmos com a injustiça que nos rodeia. Por que se mantém longe? Nos sentimos desamparados nos momentos de angústia. Parece que Deus está indiferente a tudo o que está acontecendo. E esta mesma pergunta, esse mesmo sentimento, passou no coração de muitos homens que agradaram a Deus. Do salmista Davi, ele se faz essa pergunta: por que se mantém longe? Jó, ele também pergunta para Deus: onde você está? Vem aqui sofrer aquilo que eu estou sofrendo. Vem viver aquilo que eu estou vivendo. Venha saber o que é ser um homem aqui nessa terra, onde a injustiça toma conta. Então esta palavra, ela está na mente de todos nós. E parece que Deus não responde às nossas orações, ou que muitas vezes Ele não está vendo o que está acontecendo, e Ele não vem agir no momento da nossa necessidade.
Jesus, ele ensina aos seus discípulos, ele mostra aos seus discípulos como todas as coisas iriam acontecer, como seriam os últimos momentos, como Deus, ele vê e ouve as nossas orações. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 11, no versículo 20, ele estava dizendo aos seus discípulos e começou então a falar. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. E não houve arrependimento. E ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. E por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus mostra que as cidades que não se arrependem, as cidades que mesmo vendo todos os milagres, não reconheceram Jesus e não se arrependeram dos seus pecados. E ele diz que no dia do juízo, terá mais rigor para essas cidades, que mesmo conhecendo, persistiram no erro. Versículo de número 25, ele diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Graças te dou, porque ocultaste para muitos sábios, muitos entendidos, mas revelou para os pequeninos, revelou para nós. E no versículo 29 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Jesus diz: aprenda comigo, aprenda de mim aquilo que eu estou ensinando. Algo que nós temos que buscar é aprender com Jesus. Jesus, em muitos momentos, ele também fez essa pergunta: Pai, por que me desamparaste? Pai, por que não estás aqui? Por que não muda essa situação? E muitas pessoas, por não ter essa resposta, eles buscam a lógica. A lógica dos ateístas é que o homem cria o seu Deus, porque precisa de um pai protetor. Aqueles que dizem que Deus não existe, aqueles que dizem que Deus é uma invenção do homem, eles têm o entendimento que o homem quem criou Deus, o homem que busca um pai protetor. Eles dizem no seu próprio coração: os homens precisam de um pai protetor. E isso leva o homem a essa busca em Deus. É por isso que eles buscam a Deus. Mas o homem é mortal. E mesmo o ateu, ele busca a imortalidade. Por isso que nós estamos ouvindo muito hoje uma palavra comum em nossos dias, tudo pela ciência. Porque estamos buscando na ciência como vamos nos manter, como vamos ter saúde, como vamos vencer algo que nós nem enxergamos e é mais forte do que nós. Então esses homens, eles estão buscando onde? Não em Deus, mas buscam na ciência. O homem é mortal, mas Cristo nos prometeu a imortalidade, a vida em abundância, vida eterna. Deus, através do seu Filho, ele promete ao homem a imortalidade. Tudo aquilo que o homem mais teme, aquilo que o homem tem mais necessidade, Deus está nos concedendo através do seu Filho. Davi, ainda ele continua nessa conversa com Deus, no Salmo de número 89,
no versículo 46, ele diz assim: até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens. Lembra-te, Senhor, como os meus dias são breves, como o tempo passa tão rápido, como a vida passa rápido. E ele faz uma pergunta para Deus, dizendo assim: por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Será que nós fomos criados para viver 70 anos e morrer 70, 80, aqueles que conseguem um pouco mais? Mas o salmista diz que passando de 70, a vida começa a se tornar enfado e canseira. E Davi, ele questiona Deus: até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembra-te que quão breves são os meus dias, porque criarias em vão todos os filhos dos homens? Tudo aquilo que nós vemos, será que foi em vão? Será que não tem um propósito? Será que Deus criou o homem para viver pouco mais de 70 anos e aí chegar ao seu final? E essas são as perguntas que deixam a humanidade inquieta, né? Onde está Deus? Até quando, Senhor? Que homem há que viva e não veja a morte? Livrará ele a sua alma do poder da sepultura? Que homem que viva, que não vai chegar no final dos seus dias, será que ele vai vencer a sua sepultura? Senhor, onde estão as tuas antigas benignidade, que juraste a Davi pela tua verdade? Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, como eu trago no meu peito o opróbrio de todos os povos poderosos, com o qual, Senhor, os teus inimigos têm difamado, com o qual têm difamado as pisadas do teu ungido. Bendito seja o Senhor, para sempre. Amém. Amém. Até quando, Senhor? Eles vão difamar as pisadas do teu ungido, que veio a este mundo dar a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância? Será que Deus criou tudo isso que nós vemos sem propósito? Será que o sol, as estrelas, os peixes no mar, o mar, será que tudo isso não tem um propósito? Será que o homem criou você e eu sem nenhum propósito? Quais são os propósitos que nós temos que buscar? Jesus, ensinando os seus discípulos a orar, ele diz: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que está no céu. É a oração que Jesus ensinou. E muitas vezes nós nos perguntamos ou imaginamos: onde Deus está? Onde é esse céu que Deus se encontra? Onde é esse céu que Deus ali, ele se esconde e muitas vezes não vê as nossas aflições, ou não ouve as nossas orações? O céu onde Deus habita pode ser infinitamente distante e extremamente próximo. Ele não é um lugar. Muitas vezes nós ficamos imaginando: que lugar seria esse? Onde estaria Deus? Quando Jesus, ele entra para o batismo ali com João Batista, e ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, a quem eu me alegro. Se Deus estivesse tantas galáxias de distância, quantos anos duraria para chegar a sua voz? Quanto tempo duraria? A velocidade da luz que nós conhecemos, que é a mais rápida. O que está se falando aqui demora muito para se chegar a algum lugar.
Os homens pesquisando isso, alguns anos atrás, encontraram a fala de Hitler, que ainda estava vagando. Isso é ciência, né? Identificaram um discurso, quando conseguiram captar vozes na atmosfera, e conseguiram captar um discurso de Hitler, que ainda ecoava pelo vazio. Quanto tempo duraria para chegar a minha oração a Deus? Muitas vezes nós olhamos para os céus, imaginamos, onde está Deus? Pai nosso que está no céu. Que céu é esse? Onde Ele está? Que lugar Ele se encontra? O céu onde Deus habita pode ser infinitamente distante e extremamente próximo. O próximo bastante para ouvir o sussurro de uma oração aflita. Sempre me ouves. Sempre me ouve. Ainda que a minha boca não pronuncie nenhuma palavra, Ele já me ouviu. Conhece o meu pensamento. Ele sabe aquilo que está na minha mente. E o distante suficiente para não superproteger os seres humanos. O céu pode estar muito próximo para ouvir uma oração, mas o distante o suficiente para não superproteger os seres humanos. Muitas vezes nós pensamos que Deus, Ele estaria em nossa volta nos protegendo de tudo. Que Deus não nos deixaria passar por nada. Que Deus não nos livraria de qualquer tentativa do inimigo contra a nossa vida. Deus, Ele está atento a todas as coisas. Jesus, em Mateus 26, 53, quando vieram prendê-lo, e um dos seus discípulos tira a sua espada e desfere contra aquele que veio prender Jesus, cortando a sua orelha, e Jesus ali o repreende, no capítulo 26 de Mateus, do versículo 50 em diante, diz assim: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e que Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Ou pensas que o meu Pai não está vendo, o meu Pai não está ouvindo, e se eu pedisse, Ele enviaria mais de 12 legiões de anjos? Mais de 72 mil anjos, Jesus diz. Uma legião é 6 mil homens no exército romano. Seria uma grande quantidade de anjos. Então Jesus, Ele mostra ali que tudo está no controle do Pai. Muitas vezes achamos que, como pai, temos que superproteger nossos filhos. E ao protegê-los, colocando numa bolha de proteção, tiramos a chance deles serem testados em seus limites. Nós crescemos essa geração dos nossos dias, daqueles que não querem que o filho sofra, daqueles que não querem que o filho passe aquilo que você passou, que não permite que o filho tenha qualquer experiência. Os psicólogos começaram agora a entender que a superproteção dos pais tem gerado filhos dependentes e frustrados. A superproteção que nós damos aos nossos filhos não tem feito eles mais fortes. Eles não têm experiência. Eles não sabem o que é vencer, o que é conquistar, o que é ganhar. Esses dias colocaram um vídeo de um menino com uma caixa de engraxate nas costas e vai a uma loja comprar um relógio para o pai.
algo que poderiam todos dizer assim, que menino bem educado, que menino bonito. Mas alguém logo começa a dizer, olha, é proibido trabalhar. Pode roubar, pode fazer tantas outras coisas, mas trabalhar não pode. Trabalhar não pode. E quem gerou isso? Nós que tivemos a experiência de trabalhar, de começar cedo, de ganhar o sustento, de saber o que é ganhar o primeiro dinheiro, de guardar dinheiro para comprar algo que gostaria de ter. Por que as crianças hoje têm quartos e quartos de brinquedo, mas não dão valor nenhum? Porque não compraram, não sabem o valor, não sabem quanto custa, não sabem o valor que foi pago por aquilo. Nós estamos super protegendo nossos filhos, e muitas vezes olhamos para Deus, e queremos um pai que nos super proteja também. Mas Deus, Ele vendo o seu único filho, Ele permite as experiências. Quando Jó fez essas perguntas, onde estás? Onde está Deus que não vê o meu sofrimento aqui? Onde estás que não sabe as lutas que eu passo aqui? E Jó, ele pede para que Deus venha viver como homem. Venha saber o que é ser perseguido pelo inimigo. Venha saber o que é sofrer quando o inimigo entra com fúria contra a sua vida. E ele envia, não tendo a quem enviar. A quem enviaremos? Ele envia o seu único filho para passar a experiência que você passa, que eu passo. E muitas vezes ele poderia dar um basta em tudo aquilo. Quantas vezes ele vê Jesus chorando? Quantas vezes ele vê Jesus sendo difamado, maltratado? Mas há um propósito em tudo isso. E Jesus, ele sabia que se eu pedir ao Pai, Ele pode mudar tudo isso. Ele muda toda essa situação. Deus, Ele não se coloca como um super protetor. Ele está em todos os momentos. Mas aquilo que te faz forte é o que se levanta contra você. Os inimigos que você enfrenta, eles se fortificarão. Gigantes não são muros, são pontes. Quando nós vencemos gigantes, nós não estamos batendo contra muro, nós estamos usando pontes para ir mais longe. Davi, para chegar mais longe no seu chamado, teve que vencer gigantes, teve que vencer o urso, teve que vencer o leão. Tudo isso que nós estamos vivendo, e muitos tomam uma decisão de parar, de voltar atrás. A vida está muito difícil. Vou deixar de amar a Deus, vou deixar de louvar a Deus. Quantas pessoas dizem, está muito mais difícil agora que eu louvo a Deus do que antes. Porque antes você já estava na mão do inimigo. Ele não precisava ganhar o território que é você. Agora você é disputado. Agora ele quer você. Então a superproteção que nós damos aos nossos filhos, e muitas vezes queremos essa superproteção de Deus para conosco. Deus, Ele sempre está atento. Ele sempre está olhando. Ele não permitirá que venha uma tentação maior do que aquela que você possa resistir. Aí Ele seria injusto. Mas tudo aquilo que você pode resistir. Onde Deus opera? Opera onde eu não posso operar. Onde Deus age? Onde eu não posso agir. Onde para mim é impossível, aí Deus age. Nós não estamos preparando uma geração forte com a nossa superproteção. Estamos fazendo crianças dependentes e frustrados, porque
eles não sabem o valor da conquista. Eles não sabem o que é fazer um brinquedo. Ah, não precisa. Claro que não precisa. Mas o teu filho brinca como hoje? Ou não sabe mais brincar? O teu filho tem amigos? Não, eu não deixo ele sair de casa. Se ele vai no parquinho, eu tenho que estar junto com ele. São coisas que nós não vamos nos apercebendo, mas nós não estamos fazendo ele ter as suas próprias experiências, vencer os seus medos, vencer as suas angústias. Deus, Ele não age da maneira como nós agimos. Por isso esta pergunta vai ficar por muito tempo em nossa vida. Onde está Deus? Por que Deus não impediu isso? Por que Deus não impediu aquilo? E não entendemos que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Deus está nos céus. Agora, onde é esse céu? Será que é um lugar muito distante? Não é distante porque quando eu tenho uma necessidade, Ele ouve as orações. Ele está sempre junto. Jesus mesmo, na sua oração, Ele diz assim: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me escuta e responde. Mas será que houve momentos que Deus não estava com Jesus? Houve momentos que Ele esteve sozinho? Houve momentos que Deus virou as costas para Ele? E com isso, aqueles que buscam a ciência, o ateísmo, eles vêm tentando convencer muitas pessoas que Deus é uma invenção sua. E a pergunta é, então quem criou tudo isso? Ah, foi pelo acaso? Nós aceitamos uma teoria que houve uma explosão e tudo se formou, e somos difíceis de aceitar que Deus é criador. Quando começamos a dar ouvido para a ciência e deixamos a nossa fé de lado, nós começamos a acreditar em fábulas daqueles que não têm explicação para as coisas e deixamos de crer que Deus formou cada um de nós e tem um propósito para a nossa vida. Uma das perguntas de Davi é: por acaso formaste os filhos dos homens sem nenhum propósito? Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito de estarmos aqui esta manhã? Qual é o propósito de buscarmos a Deus? Qual é o propósito de buscar forças? O Senhor, Ele não vem vencer por nós, mas Ele vem nos fazer mais do que vencedores. Ele já venceu. No mundo espiritual, Ele já venceu. Agora nós temos que vencer a carne, vencer a incredulidade, vencer o nosso próprio corpo, que muitas vezes não quer buscar a Deus, não quer dar uma hora de culto a Deus, nem uma hora podeis estar comigo. Se nós começarmos a fazermos perguntas, a palavra vai nos respondendo. Será que Deus, Ele está ouvindo as nossas orações? Será que Deus, Ele ouve a oração do aflito e do necessitado? Aquele que não negou o seu próprio filho. Sabe? Apóstolo Paulo em Romanos, ele diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá ser contra nós? Quem poderá nos impedir das conquistas, de vencer, de mudar, de transformar,
de não aceitar a opressão maligna? Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quando o apóstolo Paulo, ele fala sobre essas coisas, ele diz, olha, será isso que vai te separar de Deus? A fome, a nudez, a angústia, a perseguição? Porque tudo isso pode vir contra nós. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Em todas essas coisas. Que coisas? A fome, a tribulação, a angústia, a perseguição, a nudez, o perigo, a espada. Não importa o que se levanta, nós somos mais do que vencedores. Porque Ele nos amou. E Ele está ouvindo as nossas orações. Deus não permitirá que venha algo sobre você que você não possa resistir. Mas Ele não vai impedir aquilo que te faz mais forte. Ele não vai impedir aquilo que você tem que vencer. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. É nós que temos que resisti-lo. É nós que temos que fazer uma oposição para ele. É nós que temos que nos posicionar como servos de Deus contra o inimigo. O diabo ele veio contra a minha vida, e ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Por quê? Porque você não está resistindo. E muitas vezes, nós nos colocamos como filhos dependentes, frustrados. Deus não está me ouvindo. Deus não fala comigo. Deus não vê o que eu estou passando. Deus está vendo tudo o que você está passando. E Ele está te permitindo, porque você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Ele te formou para vencer. Ele te formou para que você se posicione como seu verdadeiro filho. Ele te posiciona para que você possa resistir todas as hostes malignas. Ele não está formando uma igreja fraca. O que as pessoas têm mais medo hoje é de obras de feitiçaria. E a palavra do Senhor, o que ela diz? Olha, você pisará serpentes e escorpiões. Eu vos dou poder. Então eu tenho que buscar esta palavra. Aonde está o poder? Deus nos deu. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Quando nós percebemos qualquer obra contrária, obra de agoreiros, de feiticeiros, nós temos que nos posicionar. Não nos encolhemos como filhos frustrados, dependentes. Olha, como se o diabo fosse mais forte do que nós. O diabo está derrotado, irmãos. Ele está debaixo dos nossos pés. Nós somos uma igreja forte. O poder de Deus está em nós. Determinando tu algum negócio, seja firme. O que Deus espera dos seus filhos? Será que Deus, Ele vai ficar nos pegando no colo todos os dias? Ai, meu bebezinho. Com 30 anos nós ainda somos bebezinho, como os filhos de hoje, né? Ele não sabe o que faz, com 40 e tantos anos. Tadinho.
nós precisamos olhar para Deus, como se cuida de filhos, como Ele cuidou do seu filho. Há momentos que parece que estamos abandonados, como Jesus também teve essa sensação: Pai, por que me abandonaste? Por que viraste as costas para mim? É porque Deus tem propósitos, e Ele não vai mudar o seu propósito só porque você está chorando. Ele não vai mudar o propósito só porque eu estou chorando. Ele tem propósito. E Deus quer filhos fortes. Deus está levantando uma igreja poderosa. Uma igreja que não tem medo de nada que se levanta nesse país. Ah, mas vão perseguir a igreja. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce. Os ateus, eles pensaram que tirando a religiosidade iria tirar Deus do coração. A crente na Coreia do Norte, um dos países mais fechados do mundo, há crentes fervorosos. Algo que está aqui dentro, ninguém tira. Podem tirar a tua vida, a minha vida, mas Deus que nos resgatou, a salvação que Deus nos deu, ninguém pode tirar. De que adianta a vida? Eu viver 80 anos, 90 anos, sem um propósito? Qual é o propósito da vida? É isso que Davi pergunta: qual é o propósito da vida? Tu criaste os homens sem propósito? Tu fez todos os homens sem nenhum propósito? Davi disse: eu não acredito. Porque naquele tempo já havia gente dizendo: ah, que Deus. E ele fala sobre isso: Senhor, eu vejo os ímpios dizendo que não há Deus. Eu vejo eles se levantando e nada acontece. Lembra-te de mim, ó Deus. Até quando, Senhor? Acaso te esconderás para sempre? Arderá a tua ira como fogo? Lembrar-te-ão de quão breves são os meus dias? Por que criarias em vão todos os filhos dos homens? Por que criarias? São perguntas que nós devemos fazer. Eu sempre digo que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Quando nós começamos a perguntar para Deus, quando nós começamos a indagar a Deus. Se nós pais hoje é dia do pai. Se nós como pai hoje perguntarmos: eu estou criando meus filhos certo? É uma pergunta que temos que fazer. Ah, mas os psicólogos falaram assim, assim e assim. Olhe primeiro para a família do psicólogo, antes de seguir as diretrizes dele. Olha como estão os seus filhos. A mulher que mais ensinou criança nesse país, a sua filha é louca. Sua filha está perdida. E ela está escrevendo um livro para continuar a destruir gerações. Olhe para a vida dela. Olhe para a família dela. Ou olhe para a família que Deus estabelece. Por que a igreja se perdeu? Porque parou de olhar para a igreja, a família de Deus, e começou a olhar para a família dos homens. Deus tem família. E Ele quer que os seus irmãos, os seus filhos, vivam em comunhão, em alegria. Deus tem propósito nas nossas vidas. Deus, Ele quer que nós venhamos buscar a sua face. Abra a tua Bíblia em Salmos, de número 33, do versículo 13, diz assim: Senhor, olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos. Ele que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza do seu exército, nem homem valente que se livre pela muita força. O cavalo é em vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força.
Eis que os olhos do Senhor estão sobre todos os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. O Senhor dos céus, Ele vê todos os homens. Todos nós, Ele vê a cada um. Ele está vendo, Ele está observando. Que céu que Deus está. Pai nosso que está no céu. Será que Deus está distante de você? Será que você está com esse pensamento ateísta, que Deus é uma criação dos homens? Que ciência conseguiu reproduzir tudo que Deus fez? Com toda a capacidade que a ciência tem, não consegue fazer nada daquilo que Deus fez. Pode estudar o que Deus fez e comprovar o que Deus fez. Porque quando os cientistas, eles começam a buscar a origem das coisas, todos eles têm que reconhecer que alguém superior fez tudo isso. A única explicação que os cientistas têm é que alguém fez. Pode ser seres de outro planeta. Pode ser tanta coisa. Mas até agora, a única explicação sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, há um Deus. E a Ele toda a honra e toda a glória. Pensamos muitas vezes num processo sobrenatural. A igreja no Brasil, ela se torna mística, porque ela procura coisas sobrenaturais. Mas Jesus, ele fala de coisas naturais. Jesus ensina o que é natural. Jesus ensina que Deus, muitas vezes ele pode ser considerado um péssimo juiz. E ele conta uma parábola dizendo que uma mulher, ela buscava na casa do juiz para que ele parasse para ouvi-la. É algo natural. O juiz lhe parecia mal e não queria atender o caso dela. Mas Jesus nos ensina, no natural, bate. Você quer falar com Deus? Bate, busca. Por que Deus não te atendeu? Por que Deus não responde? É porque eu posso fazer o que está à minha frente. Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que os nossos filhos têm que começar a aprender a fazer, se eu fizer, eu estou ensinando ele errado. Temos que olhar para Deus, como Deus ensina. Não é porque você chora, não é porque você faz birra, eu não vou mais na igreja. Se Deus não fizer isso, eu não vou mais. Se Deus não agir desse jeito, eu vou deixar de ser ofertante, deixar de ser dizimista. Não muda o coração de Deus. A nossa birra não muda o coração de Deus. O que Deus espera? Um coração contrito e quebrantado. Esse Deus não rejeita. O que Jesus fala sobre as cidades que não o receberam? Jesus disse, olha, haverá muito mais juízo para essas cidades que não foram capazes de se arrepender, que não foram capazes do arrependimento, impenitentes, cidades que não se arrependeram, cidades que não buscaram o arrependimento. Haverá muito mais justiça para ela, muito mais.
se nós vimos todos os milagres que Deus já fez na nossa vida, se nós já vivemos os benefícios de Deus. Por isso Davi, ele fala com Deus, que é feito de todos os teus benefícios? Porque ele se lembrava de todos os benefícios que Deus tinha proporcionado. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. O não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinzas. Eu digo que o Brasil é um país que não pode se esquecer de Deus. Com todos os benefícios que Deus tem levantado para essa nação, é uma nação que não pode virar as costas para Deus. É uma nação que precisa agradecer a Deus, porque senão o peso que virá contra o Brasil será muito grande. Ah, por que você parou de servir a Deus? Ah, porque o governo mandou. O governo, ele ordenou que nós não servíssemos mais a Deus. E nós somos obedientes a quem? Ao governo? Haverá dias que irão na tua casa impedir de você orar. Ah, mas já aconteceu isso. No Paraná já aconteceu isso. Uma família estava orando em casa. E o vizinho denunciou. E a polícia entrou e maltratou toda a família. O que você está achando que vai acontecer? É tempo de falar ao mundo, ainda que me matem, ainda que tirem a minha vida, eu não nego Cristo. Chegou um tempo que Deus está esperando esse filho maduro, que é a igreja. Jesus está esperando a igreja falar como noiva, estamos prontas. Vem. Não é Jesus que virá, a noiva que diz ao noivo, vem. A noiva, a igreja, que diz ao noivo, estamos prontos. Olha, não tememos a morte, não tememos o governo, não tememos o Supremo. Ah, mas o Supremo vai colocar uma lei agora que ninguém pode entrar na política. Bobagem. Bobagem. O meu Deus é o dono da prata e é o dono do ouro. Se nós orarmos, esse país vai passar fome. E eles vão cair do seu trono. Porque quem mantém eles lá é o povo. Como Elias orou, a igreja orar, eles caem. Eles que não se metam com a igreja. Eles que não se metam com os filhos de Deus. Porque nós não somos filhos mimados ou filhos que não sabem para onde está indo. Nós não estamos indo por uma ciência que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e vivem tudo na politicagem. Nós servimos um Deus que fez os céus e a terra. Ainda que muitas vezes nós possamos dizer, Deus, ouça a nossa oração. Mas Deus quer que você se levante, com as mãos levantadas, e ordene a bênção sobre essa nação. E repreenda todo espírito contrário, tudo aquilo que não provém de Deus. Dirás a este monte, saia daqui e vai para lá. E crendo no que fala, te obedecerá. A igreja tem que se posicionar como voz profética. A igreja tem que se posicionar como voz profética, crendo. Ainda que venha a perseguição, ainda que possam tentar roubar a tua vida, minha vida não tem valor algum, porque o meu propósito não é só para essa terra.
Deus fez algo além de tudo isso que nós vemos. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Será que Deus só vai te dar 70 anos de vida? É isso que você imagina? Nós temos uma eternidade. Nós estamos de passagem neste mundo. E o que nós estamos fazendo aqui? Estabelecendo o reino de Deus. Por isso, para estabelecer o reino, não é uma igreja criança, mas é uma igreja soberana. Não importa o que você esteja passando, Deus está com você. E todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nesse dia. Dia do Pai. Um dia tão especial para honrar a Deus. Um dia tão especial para lembrar que, ainda que meu pai me abandone, ainda que minha mãe me abandone, Ele nunca me abandonará. Um dia especial. Pai nosso que estás nos céus. Não é apenas meu pai, é o Pai nosso. É o Pai de todos os filhos. Ele deu o seu único filho para que tivesse milhões de filhos. E Ele sabe o nome de cada um. Ele atende a cada um. Por isso, aquilo que você acha que é impossível, e se você está deparado com algo que é impossível, Deus age. O pai só vai fazer aquilo que o filho não sabe fazer. Mas aquilo que o filho precisa aprender, ele vai deixar ele passar as experiências, e ele vai ter que aprender. Ele vai ter que fazer. Aquilo que você pensa que Deus te abandonou, Ele não virou as costas. Ele está te dando a oportunidade de crescer. Ele está te dando a oportunidade de você se tornar mais forte. Você pode vencer a tristeza, você pode vencer a angústia, você pode vencer as perseguições, você pode vencer a nudez, você pode vencer a espada. Tudo isso você pode vencer. Tudo isso você pode vencer. Mas se for necessário, Jesus disse para Pedro: Pedro, se fosse necessário, eu pediria ao meu Pai, e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Mas não é necessário. Porque isso eu tenho que passar. Por isso eu tenho que vencer. E hoje nós estamos aqui porque Jesus venceu a morte. E nos deu condições de vencer a morte com Ele. Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Que memória? Eu preciso vencer a morte. Jesus já venceu por nós. Eu sou mais do que vencedor em Deus que me fortalece. Todas as vezes que tiver um esquecimento, eu preciso fazer isto em memória. Jesus venceu as tentações. Jesus venceu os opositores. Jesus venceu os maldizentes. Jesus venceu os que o perseguiam. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Eu posso todas as coisas. Toma posse desta palavra. Quando você se sente sozinho, não pense que Deus não está te ouvindo. Não pense que Deus não está olhando. Deus sabe todas as coisas. Mas mude a oração. Senhor, me ajude, me dá entendimento, me ensine a caminhar, me ensine como vencer essa situação. Vê se há em mim algo que não te agrada, porque o meu desejo é te agradar. O meu desejo é te servir. O Senhor vai te fortalecer. Tudo aquilo que você pensa que não podia ser, em Cristo Jesus você vai vencer. Você será forte. Você vai vencer o inimigo. O inimigo será envergonhado.
Todas as vezes que se levantar contra a tua vida, tome posse desta palavra. Igual aos seus irmãos. Deus nos fez igual ao nosso irmão. Deus nos fez igual a Jesus. Como homem, venceu as tentações. Como homem, suportou a cruz. Como homem, não voltou atrás. Fez-se homem para mostrar aos demais irmãos que nós podemos vencer. Deus está contigo. Não temas. Não temas. Não temas aquilo que estão arquitetando, aquilo que estão se levantando. Haverá dias que você não se lembrará mais do nome deles. Passarão como ervas, cairão por terra. O seu nome será esquecido nesse país. Quando a igreja se posiciona, não temas, não se intimide, não abra mão de louvar a Deus, não abra mão de buscar a Deus. O teu Redentor vive. Você crê nessa palavra? Agradeça ao Senhor por esse dia. Pai nosso que estás nos céus. Essa é a palavra. Pai nosso que estás nos céus, que é capaz de ouvir o meu sussurro, que é capaz de ler os meus pensamentos, mas está tão longe quando está me testando, quando está me provando, para que eu vença, porque o Senhor me fez mais do que vencedor. Senhor, aqui estão as famílias essa manhã, Pai. Tira o medo dos nossos corações, Senhor, daqueles que estão nos ouvindo nesse dia, Pai. Tira o medo, tira a perturbação. Senhor, o inimigo, ele grita, ele tenta nos intimidar, mas ele já é derrotado. Nós sabemos qual é o seu fim. Nós somos mais do que vencedores. A nossa vida não é apenas 70 anos. A nossa vida não é este corpo. Nós somos eternos. O Senhor nos criou para a eternidade. Não para 70 anos. Não para vivermos as coisas pequenas da terra, mas para vencê-las. Nós estamos aqui de passagem. É uma experiência que o Pai nos permitiu viver. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a diferença. Nós somos o sal, nós somos a luz para o mundo. Nós devemos brilhar, nós devemos curar o mundo. Tome posse da palavra de Deus, guarda a palavra de Deus. O Senhor está contigo. Se você pedir, Deus envia os seus anjos. Mas se toda hora precisar vir anjos para resolver aquilo que eu posso resolver, eu não cresço. Davi, ele chega e diz: eu venci o leão. Eu venci o urso. E em nome do Senhor dos Exércitos, eu derrubei o gigante. Use o nome de Deus. O gigante que se levanta contra a tua vida, só cai pelo nome do Senhor. Toma posse do nome do Senhor. Quando o inimigo, o gigante, olhar para você, ele não vai ver você, mas vai ver Cristo na tua vida. Ele não tem medo do homem carnal, mas ele tem medo e treme do Deus que habita em mim. Usa esse poder. Toma posse. Não se intimide. Não volte atrás. Não fique em choro, quando você tem que determinar, quando você tem que profetizar, quando você tem que vencer. Há tempo para chorar, mas há tempo para viver. Há tempo de parar de chorar. Nós chegamos ao tempo de parar de chorar
e começarmos a levantar as nossas mãos proféticas, em oração, em determinação. A igreja, ela não faz politicagem, mas ela tem o poder de mudar uma nação. Você tem o poder para mudar toda a situação na tua casa, na tua família, crendo em Deus. As tuas mãos são abençoadas. Levante as tuas mãos sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus descendentes. Você é quem abençoa a descendência. Abençoa. Ministra bênção sobre eles. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre está conosco. O Senhor não está distante quando necessitamos. O Senhor não se esconde, como muitos homens santos tiveram essa sensação. O Senhor sempre está presente. Eis que estou conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Creia nessa palavra. Amém.